E no estudo de hoje eu vou continuar falando do arcano da morte e hoje trazendo um pouquinho sobre a numerologia do arcano 13 e a ressonância deste número encontrado também nas escrituras sagradas. Já vou adentrar direto no texto porque o texto é bastante grandinho e a gente precisa poupar tempo aqui, né? Então vamos lá. Já falamos do arquétipo do arcano da morte, já falamos dos símbolos das cartas nos vídeos anteriores, tá? Da letra hebraica, do caminho na árvore da vida e de como tudo isso tem conexão na Bíblia. E agora vamos falar da numerologia do arcano, que também tem essa mesma ressonância. Já falei aqui sobre aquela divisão da Golden Dawn, que divide os arcanos maiores em blocos de 3 mais 7 mais 12, sendo que esses últimos 12 podemos entender como o plano da manifestação ou a roda da existência. Aqui também você pensa na roda da fortuna, que ela tem aquelas 4 figuras no lado, né, que representam justamente os naipes aqui, que dá essa totalidade aqui de um ciclo completo. Na minha livre adaptação, né, a roda da fortuna também. E aqui entra o número 13 do arcano da morte, o 12 mais o 1. Por que 12 mais o 1? Porque ele não representa um fim estático, mas sim o eixo central que sustenta a roda da existência. E o número 12, ele representa a totalidade de um ciclo concluído, como, por exemplo, os 12 meses, os 12 signos, as 12 horas do dia. O 13 é a força transcendente que impede que esse ciclo se torne uma prisão repetitiva. O 13, ele entra como aquilo que não pode ser absorvido por esse ciclo. Ele não prolonga o movimento, ele interrompe para transformá-lo. Por isso, a morte não é continuidade, mas travessia. Nessa perspectiva, o arcano da morte não é a cessação da vida, mas a reconfiguração da alma. Ela atua como o ponto de ruptura necessário para que o novo possa emergir. Imagine o 12 como a circunferência de uma roda, que é a imagem do relógio que eu trouxe aqui. O 13 é o centro imóvel, o motor que permite que a roda gire e avance para uma nova oitava de consciência acima. Este centro invisível funciona como um, que se soma à estrutura e transforma o conjunto. Sem o 13, o ano ficaria preso em dezembro. A alma ficaria estagnada em velhas formas. Este é o arcano que desmancha, entre aspas, a configuração atual para que os mesmos elementos se reorganizem em uma geometria superior. E é justamente essa configuração que a gente encontra também na Bíblia, com essa questão do número 12 mais o 1, sendo esse centro. Essa estrutura, ela não é aleatória, ela ecoa uma verdade universal que permeia a história e a espiritualidade. Vamos ver isso no ciclo do tempo. Onde o 12 encerra o calendário solar, mas o 13º mês, presente no calendário lunar, ajusta o ritmo da natureza. O ano comum do calendário solar, né, se organiza em 12 meses, um ciclo completo, regular, previsível. No entanto, no calendário judaico, há momentos em que se acrescenta um mês extra, ajustando o tempo lunar ao solar. Esse 13º mês não é uma repetição, ele é uma intervenção que corrige o ciclo, impedindo que o tempo se desalinhe. O relógio também expressa essa mesma lógica. As 12 horas marcam o fechamento de um ciclo, mas o tempo não termina ali. O ponteiro, ao ultrapassar os 12, não reinicia no mesmo ponto. Ele inaugura uma nova volta. Esse movimento invisível é o 1, que não aparece como um número separado, mas que garante que o ciclo não se torne estagnação. Compreender o 13 é entender que para haver um novo ano, uma nova vida, uma nova hora, é preciso aceitar o eixo da transformação que a carta da morte propõe. Em toda a tradição esotérica, o número 12 representa a totalidade do mundo manifestado. O zodíaco, os apóstolos, as tribos, a roda da criação. O 13 é o que está fora e dentro ao mesmo tempo. É o centro que transcende o círculo. É o espírito que habita a matéria. É o Cristo entre os discípulos. As 12 tribos derivadas dos filhos de Jacó formam um corpo organizado, um sistema completo. Vamos ver como é a estrutura desse povo. Onde o tabernáculo se posicionava como o centro vital, cercado pelas 12 tribos de Israel, revelando que a divindade é o 13º elemento que dá sentido ao coletivo. O próprio 12 é atravessado por um princípio que reconfigura internamente. Se observarmos a estrutura dos profetas, chamados de menores, não por serem menos importantes, mas porque seus livros são mais curtos, é a mesma estrutura arquetípica que vimos acima. Os 12 profetas formam o ciclo completo da revelação antiga.
Elias, a gente coloca ele na posição de 13º. Por quê? Porque ele é a ponte de fogo, o mediador entre o velho e o novo. Mas Elias ocupa um lugar singular. Ele não experimenta a morte comum. Ele é arrebatado em um redemoinho de fogo, tornando-se o eixo móvel entre o céu e a terra. Ao retornar, como prometido na tradição e manifestado na transfiguração ou na figura de João Batista, Elias atua exatamente como o arcano 13. Ele aparece quando o ciclo dos 12 parece ter se esgotado. Sua vinda é o choque que dissolve a configuração antiga e prepara o caminho para algo maior. Aqui estão os 12 profetas, né? Só para citar aqui os nomes para não ficar aqui vago, né? Quem são os 12 profetas. Esses 12 profetas é o Oséias, Joel, eu vou só citar o nome aqui, quem quiser pode ler aqui sobre o que fala cada um desses livros. Vamos recomeçar aqui. O profeta número 1, Oséias, aí Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O Malaquias é o último profeta que é chamado de Velho Testamento, né? O último anuncia a vinda de Elias antes do grande e terrível dia. No livro de Malaquias é anunciado o retorno de Elias. E aí, no Novo Testamento, a gente tem esse retorno de Elias concretizado na figura de João Batista. Malaquias termina dizendo que Elias voltará. Ou seja, o ciclo dos 12 fecha e o 13º, que é Elias, o transformador, renovador, aparece como eixo entre os dois testamentos. Assim como a morte no tarô retira a carne velha para expor a estrutura essencial, o espírito de Elias retira as ilusões de uma época para que a alma do povo possa retornar ao seu eixo central. Ele é o 13º elemento que prova que a roda não está apenas girando em círculos, mas está em constante ascensão. No 12 temos a estrutura, no 13, Elias, temos a ignição que faz o ciclo recomeçar em uma nova frequência. Depois vem o Cristo, que reabre o ciclo num nível mais alto. Com os 12 apóstolos, a estrutura se repete de forma explícita. Os 12 discípulos mais o Cristo, que é o centro, o 13. O círculo dos profetas representa o círculo dos 12 representa a humanidade completa. O Cristo é o centro espiritual que desperta dentro dessa humanidade, dentro de nós. Quando ele morre e ressuscita, o círculo inteiro se renova. É a mesma dinâmica que Moisés e Elias viveram na chave anterior. É o mistério messiânico, onde Jesus se coloca no centro dos 12, que representa a humanidade, o mundo manifestado, personificando a vida que atravessa a morte para inaugurar uma nova aliança. Esse é o nosso estudo de hoje. Até a próxima.